bem-vindos ao nosso terceiro dia de workshop. Hoje vamos falar a respeito dos meus primeiros atendimentos. Então a gente teve aí, resumidamente, no primeiro dia a minha apresentação, um pouco da minha história na trajetória na área clínica. Ontem falamos a respeito de toda aquela parte inicial, das dúvidas que você tem, das dificuldades que você tem enfrentado ou ainda não enfrentou, mas que entende que são possíveis, que são normais de acontecerem. E hoje a gente vai ser bem prático, direcionados à questão dos primeiros atendimentos. Então, se você chegou até aqui nesse workshop, você já tem certeza de que área clínica que você quer. Não me resta nenhuma dúvida. Tenho certeza que você já definiu isso e que você está aguardando esse conteúdo que a gente vai falar até amanhã, nosso último dia, para entender melhor de que maneira você pode se posicionar, você pode se comportar perante esses desafios que a área clínica vai te trazer. Qual é a dificuldade que você acredita que você vai ter? Qual é a situação desafiadora que você imagina que vai enfrentar? E de que maneira você acha que isso pode ser resolvido? Pensando, imaginando você como nutricionista. Você não vai ter lá, nesse dia de atendimento, um professor do seu lado lhe orientando, nenhum supervisor lhe avaliando, lhe dando uma nota ou lhe chamando a atenção. Você vai estar lá como nutricionista responsável. Então você vai ter que entender que a autonomia está em suas mãos para realizar os atendimentos que estão previstos na agenda e dar conta de tudo até o final do dia ou até o final da manhã. Mas outra coisa importante que você precisa verificar, que você precisa checar. Todos os equipamentos que você vai precisar, eles estão em mãos? Você já tem tudo em mãos, acesso a tudo, a clínica já tem a balança, quais os equipamentos que você vai levar de casa, seu adipômetro, sua fita, A anamnese está ok, é a anamnese específica para as faixas etárias que você vai atender. Se você não sabe quais são os pacientes que estão agendados para amanhã, para esse grande dia, é importante que você já vá preparado, preparada, com o seu pendrive, com os seus arquivos em mãos, com o seu notebook, com tudo o que você possivelmente precise, porque se você não afunilou o público que você vai atender, amanhã pode ser que você tenha pacientes de todos os tipos, de todas as idades, com as mais diversas patologias agendadas, tá? Então é importante também, além de todo um preparo emocional, de toda uma autoconfiança, que é fundamental para que você viva esse momento na sua totalidade, você também esteja preparado tecnicamente falando, com os equipamentos, os formulários e todos os instrumentos que você vai precisar, tá? E assim, surgem algumas perguntas nesse momento, já que estamos falando de primeiro dia de atendimento, os primeiros momentos desse atendimento clínico, dessa nova etapa da sua vida profissional. Então são várias as dúvidas e eu montei esse workshop me baseando nas dúvidas mais corriqueiras, mais comuns que eu percebo dos meus ex-alunos atuais nutricionistas. Então essas perguntas vão desde a decisão de abrir a clínica própria ou de atender na clínica de uma terceira pessoa. Qual é a diferença? Existem vantagens e desvantagens nessa escolha? Se eu optar por abrir a minha própria clínica nesse momento inicial de carreira, isso seria legal? Seria positivo? Será que é válido nesse momento ainda sem tanta experiência, sem tanto conhecimento de mercado, sem saber ao certo qual é a especialidade que eu quero atuar? Será que isso vai me dar condições plenas de ter o meu próprio estabelecimento, a minha própria clínica, e ser responsável por ela? Eu digo isso porque também foi uma coisa que eu não relatei no primeiro dia do workshop, mas eu tive a felicidade de realizar mais um sonho recentemente. Em 2012, eu tive a oportunidade de abrir a minha própria clínica. Só que em 2012 eu já tinha quase 10 anos de formada, de graduada, com toda aquela experiência prévia que eu contei para vocês no primeiro dia do workshop. E essa clínica ela permaneceu aberta por 5 anos. E eu me lembro bem, e até acho engraçado, esse grande desafio que eu coloquei para mim, e que dei conta durante 5 anos, em que eu era a nutricionista, eu era a administradora, eu cuidava de toda a parte do marketing, da divulgação e etc, etc. Obviamente que tinham pessoas que trabalhavam comigo, específicas para cada área, contabilidade, etc. Mas o todo da situação, quem dava conta diariamente era eu. Então, o atendimento de paciente, entrega dos planos alimentares, a divulgação em rede social,
todas as questões estratégicas, equipes que eu atuava juntamente, né, fisioterapeuta, psicólogo, coaching, em que a gente fez alguns trabalhos externos de consultoria, foi muito interessante também, tudo em nome da clínica. Então, durante 5 anos eu tive também essa importante etapa da minha vida em que eu pude ser empresária, né? Então, hoje, diante dessa experiência, eu posso afirmar com total tranquilidade, com total segurança de que é essencial que você tenha um conhecimento mínimo, uma vivência prática mínima, para que você possa se lançar a abrir o seu próprio empreendimento. Eu não estou dizendo aqui que não é válido se você tem o capital, se você tem o espaço, se você tem a condição de fazer isso, que você não faça. Não é isso. Mas, obviamente, a competência que você tem, que você adquiriu com a sua própria prática, né? Até trabalhando em clínicas de terceiros, observando como essa questão administrativa, burocrática de ter o próprio espaço, de ter a sua própria clínica, isso é muito válido, isso te dá credibilidade, te dá confiança para que você possa realmente, no dia que você decidir abrir o seu espaço, abrir a sua clínica, você já tem pelo menos um embasamento teórico para isso. Então, em 2012, eu me senti suficientemente preparada para me lançar esse novo desafio. E eu peguei o capital e investi na abertura dessa clínica, investi toda a parte de divulgação e etc. E comecei a criar o meu nome quanto nutricionista proprietária de uma clínica. E isso foi muito bom, porque foi muito conhecimento que eu tive na área, conheci muitos profissionais com os quais eu trabalhei, né, encaminhando os pacientes, das mais diferentes especialidades dentro da medicina também. Eu pude trabalhar com esses profissionais, pude divulgar bastante o meu nome, utilizando muito as redes sociais para fazer essa divulgação. Então foi um conjunto de fatores que me favoreceu e eu tenho certeza que essa escolha aconteceu no momento certo. Eu não me precipitei. Por isso que eu trago essa primeira questão para que vocês reflitam, porque é uma das questões que a maioria dos alunos me pergunta. É essa questão, será que é válido eu abrir a clínica agora? Será que é interessante que eu permaneça atendendo nessa clínica que eu estou atendendo? Seja de um médico, seja de um outro nutricionista, mas ainda eu não sei a proprietária ou o proprietário da minha clínica, será que é válido nesse momento? Ou dá para esperar um pouquinho até eu obter um pouco mais de experiência prática e daí me lançar, né, a esse novo projeto? Então é uma dúvida que pode estar passando também pela cabeça de vocês. E essa é a minha sugestão, tá? Como é que eu faço a minha apresentação profissional? Isso é muito importante. Isso compõe essa questão dos meus primeiros atendimentos, porque a gente sabe que a primeira imagem muitas vezes é a que fica. Então eu não estou me referindo aqui especificamente para questões estéticas, tá? Mas eu me refiro à apresentação pessoal como um todo. De que maneira você aborda o seu paciente, de que maneira você aborda os outros profissionais que trabalham com você. Essa postura ela é ética, ela é uma postura que transmite segurança, que transmite confiança, né? Essa apresentação, ela passa para o seu paciente uma ideia de que você é confiável, né? De que ele pode entregar a saúde dele em suas mãos para que você cuide disso, para que você planeje. Então essa apresentação pessoal, ela vai desde a apresentação pessoal mesmo, no sentido de a vestimenta, né? A forma como você se comporta, até questões relacionadas a redes sociais, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Como é que eu equipo meu consultório? É uma questão muito presente também. É muito comum alguns ex-alunos me perguntarem que tipo de equipamento eu devo escolher, qual marca. Esse aqui é mais barato, mas será que ele é tão bom quanto o outro que é bem mais caro? Será que é válido eu comprar uma bioimpedância agora, um aparelho de bioimpedância? Ou seria um investimento muito alto para esse momento? E o adipômetro? Qual o melhor? Qual a melhor marca? Esse aqui é muito caro, eu não tenho condições de comprar, mas eu sei que ele é mais específico na avaliação de dobras cutâneas. Então, são várias as dúvidas, né? Investimento financeiro nesse momento inicial, será que é válido? Ou eu posso deixar isso para depois que eu me capitalizar um pouco mais? Ou esse investimento, esse sacrifício que eu vou fazer nesse momento para adquirir um equipamento melhor, isso vai me trazer frutos mais rápido, porque eu vou poder fazer um atendimento mais qualificado, mais específico, né? Eu vou poder avaliar o meu paciente com mais precisão. Então, são vários os questionamentos. Com relação ao atendimento particular e por convênio, é outra coisa que também pega muito, porque é muito comum nesse momento inicial surgirem oportunidades, né, para atendimentos por convênio. É muito comum. E a gente tem que entender que a dinâmica de atendimento
convênio e particular é bem diferente, tá? O que a gente visa trabalhando, fazendo os atendimentos, seja na própria clínica, na clínica de terceiros, é também obter lucro, obter algum retorno financeiro. É óbvio que ninguém trabalha apenas com a intenção de prestar o serviço e de não ter retorno financeiro. A gente busca o retorno financeiro também. E aí você vai começar a pesar as situações. Será que é mais vantagem eu atender particular, cobrar um valor que seja justo para a qualidade do meu atendimento, para a minha qualificação, para o que eu tenho a oferecer? Ou é melhor que eu comece com os atendimentos por convênio, sabendo que financeiramente o meu retorno pode ser um pouco menor, né, e que eu não vou obter tanto lucro neste momento, mas em contrapartida, pelo fato de eu ter que atender uma quantidade de pacientes maior e de eu ter que me encaixar em uma logística de atendimento que é diferente do atendimento particular, isso vai me trazer mais aprendizado, mais experiência, mais contato com uma quantidade maior de pessoas, enfim. Então, também é um questionamento que vale a pena a gente refletir, porque essas situações, essas oportunidades, essas possibilidades devem já ter acontecido com você ou irão acontecer muito em breve. E é importante que você entenda se são situações que vale a pena para esse momento inicial da sua carreira ou não. Quais são as melhores estratégias para acolher o paciente? Como eu falei no início, existem estratégias de marketing que a gente pode e deve utilizar para divulgar o nosso trabalho de uma maneira lícita, de uma maneira honesta, né? De uma maneira que você possa oferecer informação de qualidade para esse público, até para criar uma credibilidade, criar uma identidade profissional, mas acima de tudo, o que vale muito mais quanto captação e fidelização de paciente é a qualidade do atendimento que você presta. Como eu falei na aula de ontem, na medida em que nós atendemos com qualidade, que prestamos um serviço de qualidade para o nosso paciente, que atendemos a essa demanda que ele traz para nós, seja de saúde, seja estética, sejam objetivos comportamentais, de mudança de qualidade de vida, na medida em que nós conseguimos atender a essa demanda, o paciente já cria em você uma confiança muito grande, né? E a partir desse momento ele vai passar a te procurar, a te questionar, a buscar respostas em você, porque ele percebe em você alguém que pode responder esses questionamentos e ele tem confiança nas suas respostas. Então nada melhor do que isso para criar uma fidelização. E esse paciente, ele vai indicar o seu trabalho para várias pessoas, outras pessoas irão te procurar, encaminhadas por esses pacientes que se sentiram satisfeitos com a qualidade do seu serviço, tá? Quais diferenciais eu tenho que ter diante da concorrência? Porque a gente sabe que, junto com cada um de nós, existe uma gama de profissionais que estão saindo para o mercado, todos os semestres é assim, né? Então o mercado ele vai cada vez mais recebendo esses profissionais e muitas vezes não consegue acolher a todos, não consegue dar oportunidade a todos. É daí que vem todo esse processo de angústia, de dificuldade, de desmotivação que eu venho falado em todos esses momentos aqui do workshop, né? Mas temos que entender que existe uma concorrência, existem pessoas que estão no mesmo nível que eu, profissional, tem outros que estão acima, outros estão ainda mais imaturos, mas essa concorrência é realidade, inclusive para todos nós, independente do nível em que nós estejamos, tá? Mas a preocupação maior que a gente precisa ter é com o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Qual é a qualidade, qual é o nível de qualidade que está a minha prestação de serviço? Quem sou eu como profissional? Qual é a minha bagagem teórica? De que maneira eu tenho me preparado e me aprimorado profissionalmente a cada dia? Isso vai fazer naturalmente com que eu me destaque. E a concorrência vai passar a ser algo que não vai, vamos dizer assim, me incomodar diretamente ou atrapalhar o andamento do meu trabalho. Porque, acima de tudo, eu tenho confiança naquilo que eu faço. Eu gosto do que eu faço e eu faço bem feito. Eu faço da melhor forma que eu posso. Esse é o melhor remédio para que a gente não se preocupe com essa concorrência, tá? São muitos os assuntos que a gente tem que abordar ainda. Nesse dia de hoje, eu estou trazendo alguns tópicos que eu considero importantes, que na grande maioria dos casos aflige vocês no sentido de poder começar esses primeiros atendimentos, de dar esses primeiros passos. Então eu estou trazendo aqui alguns tópicos que eu considero importantes, né, para que a gente possa amanhã, na conclusão do nosso workshop,
fechar com chave de ouro e eu possa ter te ajudado no sentido de te orientar, de te ajudar a se conduzir nesse momento tão importante, tá? A questão de redes sociais, eu acho um ponto super intrigante, né? Muito, vamos dizer assim, polêmico, porque a gente tem que ter muito cuidado quando eu falo sobre isso muitas vezes com alunos meus, porque eu tenho alguns alunos atualmente que já utilizam rede social para divulgar informações, né? E eu sempre peço a eles que, quando divulgarem suas informações, que eles se identifiquem enquanto estudantes. Porque as redes sociais, hoje em dia, elas são, se não a principal, uma das principais ferramentas de divulgação de várias coisas, de informações de uma maneira geral, e a gente sabe quanto de informações erradas, o quanto de informações distorcidas são divulgadas através das redes sociais. Então, se o indivíduo ele ainda é um estudante na área dele, de nutrição no caso, e ele quer criar uma rede social para poder fazer divulgação dessas informações, ele precisa ter muito cuidado, principalmente em divulgar que ele ainda é um estudante, para que as pessoas entendam que ele não é um profissional já habilitado para aquilo, mas que isso não lhe confere nenhuma desvantagem, que ele pode sim divulgar essas informações desde que ele identifique que ele ainda é um estudante. Isso é uma maneira, na atualidade, fantástica de iniciar a divulgação do seu próprio trabalho. Porque na medida que você vai criando essa credibilidade, você vai adquirindo seguidores e essas pessoas vão confiando naquilo que você fala, vão criando confiança no que você fala, na medida que você caminha aí pelos seus caminhos ainda de estudante e se forma e vai para o mercado de trabalho, nesse momento você já tem pessoas ali que acompanharam o seu trabalho, que acompanham, que gostam, que admiram, e isso com certeza vai te dar bastante credibilidade. Só que a gente tem que ter cuidado com a nossa imagem, com o que a gente passa nessas redes sociais. Porque às vezes as informações podem se confundir. Então deve haver uma necessidade de um cuidado maior com exposição, principalmente com relação à vida pessoal, com relação a situações que não devem ser misturadas com questões profissionais. Então é interessante que se crie uma rede social específica para sua divulgação de informações mais profissionais, mais técnicas para o público que busca aquilo, e você deixa uma outra rede social separada para que você divulgue questões pessoais. Caso você combine essas duas redes sociais, se queira colocar os dois tipos de informação, que você tenha muito cuidado, porque às vezes é um possível paciente que está te seguindo ali, e a depender do que você divulga, isso pode comprometer um pouco a sua imagem profissional. Vamos lembrar que somos profissionais de saúde. Nós estamos cuidando, nós temos como a maior responsabilidade, né, a assistência nutricional, a atenção nutricional. É o cuidado com a saúde desses pacientes, dessas pessoas. Então a gente não deve misturar as coisas e trazer tanto para o lado pessoal, e expor situações ou pessoas, né, que possam confundir esses seguidores, essas pessoas que nos acompanham nesse sentido, ok? Com relação à questão dos atendimentos, é algo que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, mas não é o caso, porque esse workshop ele tem um limite de duração, ele vai acontecer apenas em 4 dias, mas quando a gente fala em dinâmica de atendimento, são várias coisas que têm que ser abordadas, desde o que eu devo avaliar no primeiro dia de atendimento, né, até o que eu devo avaliar nas revisões. Então isso vai depender muito do contexto clínico do paciente, da demanda que ele traz, do que a gente tem a oferecer, das ferramentas que nós vamos dispor para fazer esse atendimento, mas é importantíssimo que vocês percebam que um atendimento nunca é igual ao outro, que eu tenho que ter uma abordagem diferenciada em cada etapa de acompanhamento desse paciente, para que eu saiba exatamente quais ferramentas eu vou utilizar, para que eu não faça a mesma avaliação nutricional em todas as revisões, para que eu não peça exame bioquímico em todas as revisões, não há necessidade disso. Só que isso a gente vai falar em um momento mais específico, né, mais para frente, que talvez aqui no workshop não seja possível, porque é uma informação muito detalhada, que tem muito a que a gente possa observar e avaliar com mais critério, tá? Que não seria possível nesse momento. E para finalizar, uma coisa assim que eu acho super importante, super enriquecedor, que eu inclusive tive a oportunidade de vivenciar, é a questão do trabalho em equipe multidisciplinar. Algumas pessoas vão dizer assim, mas vale a pena nesse momento eu já me engajar numa equipe multiprofissional para poder fazer atendimentos, dar palestras, fazer orientações, enfim, e eu digo que é super válido sim.
partir do momento que você se engaja numa equipe multiprofissional de áreas afins, por exemplo, como eu tive a oportunidade de trabalhar na minha clínica, com psicólogo, com coaching, que trabalhava com emagrecimento, com fisioterapeuta, com fisioterapeuta dermatofuncional e clínica, né? Então, nessa oportunidade que eu tive, eu pude perceber diferentes olhares sobre uma mesma situação. Porque quando nós acompanhávamos um determinado paciente, nós tínhamos as oportunidades de nos reunirmos para poder discutir os casos o caso clínico daqueles pacientes, e nessas situações a gente via o mesmo caso sobre diferentes olhares. Então era um crescimento para toda a equipe. E no meu caso especificamente, eu percebi a importância de se trabalhar em equipe multiprofissional, de ter essa discussão. Isso enriquece muito, tanto para nós profissionais, mas principalmente para o próprio paciente, porque ele vai ter diferentes olhares sobre o mesmo problema, sobre o mesmo contexto. Então, trabalhar em equipe multiprofissional é válido, sim, demais. Se você tiver a oportunidade de se engajar nas equipes multiprofissionais, independente da fase em que você esteja profissional, vale muito a pena. Eu recomendo demais. Tá? E para que a gente feche aqui, nesse momento, esse terceiro dia de workshop, a última questão, que muitas vezes é uma dúvida que alguns profissionais trazem para mim, que me perguntam, pedem a minha sugestão, é o fato de que no iniciozinho da carreira, logo que o egresso chega ao mercado, muitas vezes ele não tem condição financeira de abrir uma clínica, tá? Muitas vezes ele não tem ainda, não surgiu a oportunidade de um convite para atender na clínica de um terceiro profissional, de um médico, de um outro nutricionista, e ele tem ali uma bagagem de conhecimento teórico, ele tem muita vontade de começar. Ele precisa ter um retorno financeiro nesse momento, porque ele já é profissional, ele precisa se posicionar. Mas aí o que fazer? E muitos me perguntam se é válido começar fazendo atendimentos domiciliares. E eu digo que sim. Eu tive também essa oportunidade de trabalhar com os atendimentos domiciliares, porém foi em home care. Foi através de uma outra empresa. Foi através de uma empresa que me pagava para fazer as visitas, para fazer as prescrições. Então eu tinha todo um suporte, né? Mas esse egresso que tem essa dúvida, muitas vezes ele quer começar por conta própria, ele tem carro ou não tem carro e quer entender se vale a pena nesse momento ele começar a ter essa experiência prática através de atendimentos domiciliares por conta própria. Então ele pegar o carro dele, e de Uber, enfim, levar o equipamento, levar jaleco, levar notebook e começar a fazer agendamento domiciliar, ir à casa do paciente, prestar um serviço diferenciado em que o paciente tem a comodidade do atendimento na sua própria casa, na sua sala, né? Receber esse profissional em casa e ele fazer toda a avaliação nutricional, solicitar exames, prescrever a dieta, marcar as revisões na comodidade da casa dele. Isso é válido? E eu digo que sim, porque na maioria das vezes, para dar esses primeiros passos, você não tem ainda a condição financeira de ter o seu próprio espaço, de ter uma estrutura física legal, né, ideal. Então, nesse momento é válido sim. Agora, é importante que você já venha fazendo um trabalho de divulgação previamente. E aí entra a questão das redes sociais. Super válido você utilizar esse meio como uma forma de divulgar que você já está fazendo os atendimentos, qual é o contato que a pessoa deve agendar, né? Para marcar o melhor dia, o melhor horário para que você possa fazer essa visita. E lá você vai explicar como é que vai se dar essa dinâmica. Tudo que você vai avaliar na primeira, na segunda, na terceira consulta, nas revisões, tá? E você tem a grande vantagem, isso aí já é uma vantagem prática, né, real, que é a questão do retorno financeiro. Porque você não vai ter diretamente despesas para que você possa cobrir com esses atendimentos. Como, por exemplo, se você tiver o seu espaço, você teria que pagar aluguel, pagar funcionário, né, pagar todos aqueles atributos mensais que a gente tem, que você tem a obrigação de pagar para poder manter o seu estabelecimento aberto. Nesse caso, você não tem. Mas é importante que você, antes de calcular o valor cobrado, você saiba exatamente quais serão suas despesas. Vai ser de gasolina, de deslocamento, vai ter a questão de outras despesas indiretas que você vai ter para poder fazer essas visitas. Tudo tem que estar calculado certinho, bonitinho, para que você saiba exatamente quanto cobrar. E você possa ter algum lucro nesse momento, que também é algo importante. Ok, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse terceiro dia de workshop. Amanhã vamos para o nosso último dia e eu tenho certeza que quem está acompanhando tudo certinho, quem está prestando atenção, quem está fazendo a sua autoavaliação para perceber quais são suas necessidades atuais, quais são suas dificuldades,
quais são os seus maiores desafios nesse momento. Eu tenho certeza que amanhã, no nosso último dia, muita coisa vai se esclarecer, muita coisa vai ficar respondida para vocês, muitas respostas vocês vão ter nesse momento, até amanhã, até a conclusão do nosso workshop. Então amanhã a gente vai fechar com chave de ouro, onde eu vou explicar de que maneira eu devo fidelizar o meu paciente. Quais são exatamente as estratégias que eu devo empregar para que esses primeiros pacientes que eu adquiri na minha prática, eu possa mantê-los sendo acompanhado, porque vocês vão perceber que mais importante do que captar paciente é manter esses pacientes com você. De nada adianta uma agenda cheia esse mês e vazia nos próximos meses. Então é importante que eu atenda, que eu tenha esse primeiro contato com o paciente e que ele possa retornar consecutivas vezes, ele possa fazer indicação de outras pessoas e eu possa ter a minha agenda sempre cheia, tá bom? Então amanhã a gente se vê no nosso último dia de workshop. Até lá!